Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento ao estudo da calculadora financeira, estudando as funções que acredito eu serem as principais, né? E o que fazem essa calculadora ser tão importante e ser diferente das demais, né? A gente já viu algumas funções que diferenciam ela das calculadoras científicas comuns, né? Como as funções de calendário e as funções de porcentagem. E agora a gente vai ver as funções financeiras. A HP ela possui funções que permitem o cálculo tanto de juros compostos como de juros simples. Os juros simples mais de uma forma mais limitada, mas tem, né? Mas o principal são os juros compostos, que são os utilizados, né, pelos sistemas financeiros e bancários. Na calculadora HP, a gente vai ter que, quando a gente estudava os juros, né? Só relembrando aqui um pouquinho a fórmula de juros compostos, a gente utilizava a seguinte fórmula, né? Que o montante é igual ao capital, né? Vezes o mais a taxa elevado ao tempo, né? Assim, a gente vai fazer uma mudança, né, de variável justamente para atender essa fórmula aos padrões da HP. Na HP, as funções financeiras estão localizadas nessa parte aqui superior, né? A gente vai ter aqui o N. Esse N aqui, a gente até viu em algumas fórmulas lá da matemática financeira, principalmente nas fórmulas de desconto, que esse N representa o número de períodos de tempo. Então, o N seria a nossa variável T. Então, nessa fórmula aqui, o N seria o T, né? O montante seria o valor futuro, né? Que a gente vai chamar de FV. Então, lê no contrário, né? Porque em inglês o FV seria o future, né? Eu não vou saber pronunciar em inglês, mas seria o future valor, né? Valor, né? Que em português seria o valor futuro. O capital seria o valor presente, né? Que é o PV, que a gente lê também ao contrário, valor presente. Mais a taxa, né? A taxa, o I continua sendo o I, a taxa de juros, e em vez do T seria o N. Então, a gente vai encontrar essas variáveis aqui em cima. O N seria o período de tempo, o I seria a taxa de juro, o PV seria o capital e o FV seria o valor futuro. Aí, a gente tem que entender que a calculadora financeira ela funciona como se fosse um fluxo de caixa. Como assim, Pedro? Quando a gente estava estudando os financiamentos lá na disciplina de matemática financeira, nós vimos que o financiamento podem ser realizados de duas formas, né? Eu ensinei para vocês um modelo pós-antecipado. Nós temos antecipado e pós-antecipado. O que é adotado no mercado é o que eu ensinei, que é o pós-antecipado, que é você tem um tempo zero, né? E depois de um mês é que você vai começar a pagar os juros, né? Daquela operação, né? No modelo antecipado, você já começaria a pagar, né? No mês zero, que seria exatamente a entrada, né? Mas o que acontece? Nesses modelos, né, de fluxo de caixa, seja para qualquer juro, o que acontece? A gente tem a gente tem uma saída para depois ter um retorno, né? Então, por exemplo, se eu pedir, investisse, por exemplo, R$ 1.000 em um investimento, eu estou tirando esses R$ 1.000, então é como se fosse uma saída de caixa, né? Eu tenho esses R$ 1.000, vou depositar esses R$ 1.000 no CDB de um banco, ou vou depositar esses R$ 1.000 no Tesouro Selic. Eu pego esses R$ 1.000, deposito nesse banco e no futuro, né? Se, por exemplo, esse investimento, vamos dizer que fosse no CDB que rendesse a taxa de 10%, né? 10%, vamos dizer que fosse só um mês, né? Para facilitar os nossos cálculos.
Depois de um mês aqui, eu teria quanto? 10% de 1.000, eu teria 1.100, né? Assim, então, depois de um mês, eu teria R$ 1.100, né? Então, assim, eu tirei, né, o valor, né, do meu caixa para depois ter um valor positivo no futuro. Na HP, a gente sempre vai encarar a variável PV, que seria o capital, como uma saída de caixa. E o FV, como sendo o montante, que vai ser o valor futuro, como uma saída, né? Uma saída positiva. Então, o PV sempre vai ser uma saída negativa e o FV sempre vai ser um valor positivo. Então, não é que o capital seja negativo, é que é uma saída de caixa. Então, toda vez que você for inserir o capital, de uma operação de juros na calculadora financeira, antes você precisa negativar o capital, né, apertando a tecla CHS. Então, vai colocar o capital antes, por exemplo, se fosse os R$ 1.000, no exemplo lá do capital. Então, você pega os R$ 1.000 e negativa ele, CHS. Por que negativa, Pedro? Esse número é negativo? Não, não é que seja negativo. É porque o capital, na calculadora financeira, ele entende como sendo uma saída de caixa. Então, você, obrigatoriamente, antes de colocar, né, o capital, você vai ter que colocar ele negativo e colocar ele antes de apertar o PV, tá certo? Pedro, e se eu não colocar esse negativo, o que vai acontecer? Se você não colocar esse negativo na calculadora, vai acontecer que quando você efetuar o cálculo, por exemplo, ele vai dar o resultado negativo. Então, se você não coloca o PV como negativo e você pede para ter o montante, no final ele vai dar uma resposta negativa. Então, é como se ele entendesse que é um valor futuro e depois ele traz o valor, né, negativo. Então, por isso que vocês têm que negativar sempre o PV para que a calculadora, né, faça o cálculo de forma correta. Só passando aqui, né, depois vocês dão uma lida, né, na apostila. Aqui são os conceitos que vocês já devem estar sabidos, né, da questão dos juros. O capital, né, que é exatamente o valor monetário, né, que vai ser remunerado com o tempo, o valor que eu vou estar pedindo emprestado ou então vou investir. Os juros nada mais é do que a remuneração, né, daquele capital através do tempo. As taxas de juros. Lembrando que as taxas de juros têm que ser na mesma conformidade do tempo, né? Então, se o tempo está em meses, a taxa de juros tem que estar em meses, né? No juros simples, a gente pode fazer a conversão, né, dessas taxas de forma proporcional, né? Lembrando, por exemplo, eu tenho uma taxa de juro de 3% ao mês, num tempo de 2 anos, por exemplo, 2 anos. Eu posso muito bem pegar esse tempo que está em anos e transformar para meses, né? Porque 2 anos nada mais é do que 48 meses, né? Assim, então, eu sempre vou fazer essas conversões de modo que a taxa de juros fique igual ao meu tempo, né? Assim, então, nada mudou da matemática financeira que a gente conhece. Aí vamos para os sistemas de capitalização que a gente conhece, né, na matemática financeira. No caso, os juros simples e os juros compostos. A calculadora financeira, ela tem uma limitação na questão do cálculo dos juros simples. O que acontece? Na calculadora... Aliás, tem duas formas de você calcular os juros simples na calculadora financeira. Você pode apenas multiplicar os números, porque como o juros simples é um cálculo linear, né, uma função afim, basta você multiplicar as variáveis. Então, por exemplo, se você ele dá até um exemplo aqui. Se você tem um capital de 3.000 com uma taxa de juro de 3% ao mês,
de 3% ao mês durante 4 meses, né? Durante 4 meses. O N aqui, né? O tempo. 4 meses. Então, para a gente fazer esse cálculo, né? Lembrando como é que eu calculo a fórmula, né? No caso aqui, ele já deu no formato da calculadora financeira, né? Que seria o CIT, né? O CIT, mas aqui ele já converteu a fórmula para a calculadora financeira, que seria o J, né? De juros, o capital seria o PV, o I é a taxa e o T seria o N, né? Então, ele só modificou, né? O C é o capital, o I é a própria taxa e o T seria o tempo, né? A gente está chamando aqui de N. Então, aqui nos juros, basta eu multiplicar, né? Pegar os 3.000 vezes a taxa, né? Que é 3%, então 0,03. Lembrando que eu sempre, quando for colocar, tem que colocar de forma decimal vezes o 4. Então, aqui, basta eu multiplicar, né? Na calculadora financeira, basta você multiplicar. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu fosse fazer, como é que eu colocaria? Eu colocaria os 3.000, né? 3.000. Aí, colocaria Enter, né? Enter. Depois, eu colocaria o 0,03, né? Aí multiplicaria, né, vezes. E por último, pegaria o 4, né, e vezes. E aqui ele daria o total de juros. Então, fazendo isso na HP, colocaria aqui o 3.000, Enter, depois 0,03, né, que é o 3%, multiplicando, né, vezes, depois o 4 e vezes. No caso aqui, deu os R$ 360, né, de juros que compreendem a essa operação, né? Então, é bem simples, né? Quando vocês tiverem situações que vocês tiverem para calcular juros simples, em que vocês tiverem um capital, uma taxa de juro, e essa taxa de juro ela for no mesmo período de tempo da unidade de tempo, vocês podem basicamente só multiplicar, tá certo? É basicamente isso para cálculo de juros simples. Só que o que acontece? Tem outra forma de fazer isso na HP. Tem outra forma de você calcular o juros simples na HP, só que tem uma limitação. Qual é a limitação que a HP traz para a questão do juros simples? Ela só calcula os juros simples, ela só calcula os juros, ela calcula primeiro os juros, só que tem um porém. O prazo tem que estar ao ano, e, aliás, a taxa de juros tem que estar ao ano e o prazo em dias. Como assim, Pedro? Para que a calculadora financeira calcule os juros simples, o I obrigatoriamente tem que estar ao ano e o N tem que estar em dias. Ou seja, ela não. Se tiver em qualquer outra unidade, você vai ter que converter. Se você tiver, por exemplo, a taxa está ao mês, você transforma para ano. Como é que transforma? Aí vocês vão lembrar, né, lá das aulas de matemática. Então, por exemplo, você tem na questão uma taxa de juros de 3% ao mês. Como é que eu faço para transformar essa taxa que está ao mês para ano? Aí você vai lembrar o seguinte: se a taxa é menor, né? Você lembra, mês é maior ou é menor do que um ano? Logicamente, o mês é menor do que um ano, né? Assim? Então, quando você tem um período de tempo pequeno, menor, e você quer transformar num período maior, né? Se é pequeno para um maior, você multiplica, né? Multiplica. Se é um período maior para um menor, a gente faz o quê? A gente divide, né? Assim?
Divide e multiplica por quanto? Você vai ver o que realmente é os dois períodos. Você vai se perguntar. No caso, é mês para ano. Então, você se pergunta. No ano, tem quantos meses? Tem 12. Então, como eu quero transformar meses para ano, então eu vou multiplicar aqui por 12. Então, eu vou pegar esse 3% e multiplicar por 12, né? Assim, quanto é que dá 3 vezes 12, né? 3 vezes 12 vai dar 36. Então, aqui a gente vai ter uma taxa de 36% ao ano. Então, vocês podem fazer essas conversões e transformar em dias. Então, por exemplo, a gente tinha aqui um prazo de 3 meses, né? 3 meses. Um exemplo, né? Um exemplo, 3 meses. 3 meses é a mesma coisa de 90 dias. Então, quando vocês quiserem calcular juros simples na HP, vocês sempre vão ter, se vocês não quiserem calcular de uma forma direta, só multiplicando, como eu fiz aqui, vocês podem calcular, né? Utilizando aqui, só multiplicando, né? Quando tiver assim, com a mesma unidade de tempo, vocês podem calcular multiplicando normal. Mas tem a segunda forma. Só que essa segunda forma, primeiro você tem que estar obrigatoriamente, a taxa tem que estar ao ano e o N tem que estar ao dia. Aí, para calcular, a gente vai utilizar essas funções aqui, ó, que é exatamente, só zerar. Antes de você fazer qualquer cálculo, sempre aperta o FCLX. A gente vai utilizar exatamente essas teclas aqui, ó. O N para o prazo, o I, né, para a taxa, o PV, né? Lembrando que a fórmula para juros simples, no caso da calculadora financeira, a gente vai utilizar essa daqui, tá certo? J igual a PV vezes I vezes N. Então, o J na calculadora financeira seria a função INT. INT, né? INT. O PV, que é essa tecla aqui, ó. O J na calculadora financeira é essa tecla aqui, ó, INT. Aí, o PV tá aqui, né, que seria o capital, essa tecla aqui branca, o capital. A taxa de juro é o Izinho branco e o tempo seria esse N. Então, a lógica é o seguinte, qual é a lógica? A lógica é a gente inserir, na calculadora financeira sempre vai seguir a mesma lógica, a gente coloca os dados e, por último, diz a calculadora o que a gente quer. Então, por exemplo, né, a gente tinha multiplicado aqui, né, tinha dado J igual a 360, né? A gente fez a multiplicação aqui, né? A gente fez, deixa eu só multiplicar aqui de novo, antes de ir para outro jeito, né? Esse jeito aqui, né, a gente tinha feito, né? Só recapitulando para mostrar para vocês como vai dar a mesma resposta, né? Então, aqui, a gente tinha pego 3.000, né? 3.000. Estou falando aqui do primeiro exemplo, né? A gente pega 3.000, enter, né? Aí 0,03 e vezes. Aí 4 vezes. Tinha dado 360, né? Os juros aqui, eu vou só anotar aqui, ó. Os juros tinha dado 360. Para fazer da outra forma, o que a gente vai fazer? Lembra sempre o modo de pensar da calculadora. Primeiro a gente insere os dados, por último a gente vai dizer o que quer, o que a gente vai querer da calculadora. Então, a gente vai fazer o seguinte, os dados não é esse, o capital, né, 3.000, o I, né, 3, o tempo, né, 4 meses, aí a gente tem que fazer aquelas conversões, né? A gente tem que fazer as conversões. Então, por exemplo, o capital, o PV, né? O PV aqui. A gente tem que fazer as conversões. O PV, né? 3.000. Então, 3.000. Aí, o I está ao mês. Aí, lembrando que a taxa tem que estar ao ano. Então, 3 meses para ano é a mesma coisa que 36%, né? 3% ao mês é a mesma coisa que 36% ao ano. Então, eu já estou fazendo aqui a conversão, né? É 3% ao mês, que é a mesma coisa que 36% ao ano. Lembrando que para fazer dessa segunda forma aqui,
né? A segunda forma, sempre a taxa tem que estar ao ano e o N tem que estar em dias. Aí o tempo, né? O tempo é 4 meses. Só que 4 meses é a mesma coisa que 120 dias, né? Assim, 4 meses é a mesma coisa que 120 dias. Então, depois que eu fiz a conversão, né? Coloquei a taxa ao ano e o prazo em dia, agora eu vou colocar na calculadora. Como é que eu coloco na calculadora? Aí eu vou inserir uma, né? E depois pedir para ela calcular a questão do juro. Então, a gente vai inserir um a um. Então, por exemplo, o PV, você vai colocar 3.000, né? A gente vai digitar os 3.000. Como ele é capital, eu tenho que apertar a tecla CHS. Então, vou colocar 3.000, CHS, depois a tecla PV. Então, 3.000 CHSPV. Aí eu vou colocar a taxa. É 36%, lembrando que basta eu colocar o 36, não precisa colocar porcentagem. E nem precisa colocar 0,36. A calculadora já entende que isso daqui é porcentagem, quando você aperta o I. Então, basta você colocar 36 e apertar a tecla I. Ele já vai entender que é 36%. Então, 36I. Depois eu vou colocar o N, nesse caso aqui é 120. Então, vou pegar 120, depois apertar o botão N, né, que é o prazo. E, por último, eu vou apertar a tecla F, né, F e NT, que é exatamente a tecla de juros. Aí, é para ele me retornar com 360, né, que foi o mesmo resultado que eu obtive aqui. Mas vamos fazer aqui, passo a passo, para ver se a gente consegue chegar no mesmo resultado. Então, vou zerar aqui a calculadora, né? Aí, vamos inserir. Vou inserir aqui primeiro o 3.000, né, que é o PV, então, que é o capital. Então, 3.000. Vou apertar o CHS, porque é uma saída de caixa, né? Lembrando que o capital sempre tem que ficar negativo. Não é que é negativo, é porque é uma saída de caixa, né? Então, aperto CHS, aperto PV. Depois eu vou colocar a taxa, no caso aqui o 36%. Então, 36 e depois eu vou pegar o tempo, né? Que no caso é 120 N. Por último, eu vou apertar aqui a função INT. Para habilitar, como é uma função laranja, eu tenho que apertar o F. Então, F INT. Aí ele vai me retornar ao mesmo valor dos juros que eu encontrei, né? 360. Mas sempre, para chegar nesse 360, eu tive que fazer as conversões, né? A taxa para ano e o tempo para dias. Então, assim, na questão dos juros simples, a calculadora financeira é um pouco limitada, entre aspas, né? Porque você tem que fazer essas conversões, né? A taxa tem que estar ao ano e o prazo tem que ir para dia. Na maioria das vezes, vai ser muito mais fácil você apenas fazer a multiplicação, né? Se a taxa e o tempo estão na mesma unidade de conversão, vai ser muito mais fácil você só multiplicar, né? O juros simples vai ser mais fácil, né? Aí vamos para a questão, né? Ele vai ter outros exemplos aí vocês dão uma lida, né? Depois. Aí vamos para os juros compostos. Os juros compostos vai ter uma pequena diferença para a questão dos juros simples, né? Vai ter uma grande diferença porque vai se tratar de uma função diferente. Mas o que acontece? Nos juros simples, a calculadora financeira, ela tem essa limitação, que a taxa tem que estar ao ano e o tempo está em dia. Nos juros compostos, tanto a taxa quanto o tempo, né? Aí a gente volta para o normal, né? Tanto a taxa de juros quanto o N, quanto o tempo, tem que estar em períodos iguais. Então, a gente volta para a normalidade, né? Períodos iguais. Então, quando a gente for calcular os juros compostos, obrigatoriamente, se a questão é do sistema de capitalização composta, é de juros compostos, o tempo obrigatoriamente tem que estar na mesma unidade da taxa de juros. E aí, se não tiver, a gente tem que fazer o cálculo, né, lá para as taxas equivalentes, né? Então, mais tarde a gente vai ver a questão das taxas, né? Mas vamos ver logo quando tá na mesma posição, né? Da questão
de mês a mês. Então, por exemplo, vamos dizer que aquele exemplo, né, que a gente calculou seja feito nos juros compostos. Então, por exemplo, a gente tem um capital de um PV, né, um capital de 3.000, a taxa de juro de 3% ao mês, 3% ao mês, durante 4 meses, né? Seria o nosso exemplo. Só que aqui eu estou calculando, vamos dizer que esse exemplo tenha sido feito em juros compostos. Como é que a gente faria esse exemplo, né, em juros compostos? Na HP, como é que a gente faria isso na HP, né? Só que para juros compostos. Então, tanto faz você inserir o tempo, a taxa, o PV, tanto faz. Lembrando que aqui o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo, né? O tempo está em mês, a taxa está em mês para dar certo, né? Se não tiver, não funciona. Então, aqui eu vou começar a inserir no PV, mas tanto faz. Você pode inserir a taxa, o tempo, tanto faz, você escolhe. Desde que, por último, você peça o que ele quer, que no caso aqui a gente quer saber o montante, né? Que é o FV. Então, a gente vai colocar na calculadora. A gente vai colocar primeiro o PV. A gente vai colocar os 3.000. Como é PV, a gente vai apertar o CHS. CHS PV. Aí, depois, a gente vai colocar a taxa. No caso, 3, né? 3%. No caso, 3i. Depois, o tempo, que é 4 meses. Então, 4n. E por último, como eu quero saber o montante, eu aperto a tecla FV. Então, vamos calcular aqui, né? Eu vou zerar aqui a calculadora. Então, FCLX, eu vou apertar aqui, no caso, 3.000, né? 3.000. CHS PV. Depois, vou apertar 3i, né? Que é a taxa, 3i. Depois, 4n, né? Que é o prazo, e por último eu digo o que eu quero para a calculadora, que é ela calcular a questão do montante, né? Então aqui ele vai dar 3.376,52, né? Se eu colocar aqui duas casas decimais, F2, ele vai aproximar aqui para 53. Lembrando que a calculadora, você coloca o tanto de casas decimal que você quiser. Quero 4 casas decimais, aperta F4. Ele vai mostrar 4 casas decimais. Quero 8 casas decimais, ele vai mostrar 8 casas, né? Mas no caso a gente vai trabalhar aqui com duas, ele já vai aproximar aqui, 3.376,53. Isso daqui é o montante, né? O montante, né? Que deu 3.000, o resultado, R$3.376,53, né? Se a gente fosse querer só o juros, seria só o 3.000, né? 3.076,56, né? O juros seria quem? O montante menos a capital, né? Então, seria o 3.376,53 menos o 3.000, né? Do capital. Então, teria a questão do juro. Quando a gente tiver situações em que as taxas de juros forem diferentes, aí a gente vai ter que utilizar um programa na HP, que eu vou até passar para vocês, tá certo? Eu vou passar uma videoaula à parte dessa, que é gravada por um professor, até aqui, que é exatamente o capítulo 3, né? Ele vai explicar tanto aqui a questão da taxa proporcional como a taxa equivalente. No caso da taxa equivalente, a gente vai calcular com base num programa, tá bom? E aí eu vou passar esse programa para vocês, tá certo? Nessa videoaula à parte. E aí vocês vão instalar esse programa, seguir o passo a passo dessa videoaula, tá bom? E aí vocês vão calcular os exercícios propostos, né, de acordo. Lembrando que os exercícios têm que ser entregues dessa forma. Eu quero exatamente o passo a passo que você vai fazer para resolver. Então, eu quero isso daqui. Isso daqui seria as respostas
do meu exercício, tá bom? Eu quero as respostas dessa forma, os números, as teclas em formato de colchete, tá bom? E você, no final, você coloca o igual e o resultado que deu. Então, eu quero dessa forma as respostas, né, das listas de exercícios. Então, é basicamente isso, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram. A questão da taxa equivalente, eu vou utilizar um vídeo de outro professor para eu achei mais didático, ele já traz o passo a passo bem direitinho, né? E eu já vou passar para vocês esse vídeo, né, junto com esta aula, para você ver a questão das taxas equivalentes, tá certo? Então é isso, um abraço. Eu vou passar outra lista de exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Um abraço. Tchau.